Se você é uma aluna iniciante, está treinando, não está vendo resultado, você não está fazendo essas coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo. Então fica até o final que eu vou te explicar como acelerar o ganho de massa muscular. Então, turma, antes de começar, dois recadinhos básicos. Se você quer mais dicas de como ganhar massa muscular, definir o corpo, tonificar, tem um link aqui embaixo do meu Instagram. Lá diariamente eu dou dicas para mulheres que querem esses objetivos. E se você quiser ser minha aluna, também tem um link aqui embaixo da minha consultoria. Então, turma, vamos lá. Por que muita gente que começa a treinar, que é o momento onde você deveria mais ter resultado, tá? O início de quem está começando é o período onde você devia mais ter resultado. Por quê? Porque você está saindo de uma condição zero para alguma coisa. Então você já deveria mudar muito nesse período. Só que não é o que acontece com a maioria. A maioria começa e vê pouquíssima mudança. E eu vou te explicar por que isso acontece para alunos iniciantes, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam saber, o que é um aluno iniciante. Então, a gente divide os níveis de treinamento por tempo de treino. E quando eu falo tempo de treino, não é só o tempo em si, mas é a frequência que você vai para a academia. Então, por exemplo, se um aluno começou a treinar e ele tem ali de 0 até 3 meses, 3 a 4 meses, a gente considera esse aluno iniciante. Só que, se dentro desses 3 a 4 meses você faltou muito na academia, por exemplo, você falou que ia treinar 3 vezes por semana. E dentro dessas semanas, tinha semana que você ia 3, tinha semana que você ia 1, tinha semana que você não ia. Então isso aí você nem é considerado um aluno iniciante. A gente pode considerar que você ainda é sedentário, tá? Por quê? Porque você não construiu uma frequência de treino para o seu corpo se adaptar a um nível de treinamento onde você consiga e você possa fazer uma progressão de treino, aumentar as cargas, aumentar a quantidade de exercícios, tá? Aumentar a quantidade de séries. Então você só é considerado um aluno iniciante para depois você passar para o próximo nível, que é o intermediário, quando você treina nessa faixa de tempo e quando você tem frequência. Às vezes, um aluno pode frequentar a academia durante um ano, tá? Que aí a gente já consideraria um aluno avançado, mas se ele faltou muito durante esse um ano, ele vai ser sempre um aluno iniciante. Então não é só o tempo, é o tempo mais a frequência, tá? Então, de 3 a 4 meses, você firmou ali 3 meses, 4 meses de treino, tem uma boa frequência, vai 3 vezes por semana, sempre 3 vezes, falou que ia 5 vezes, vai sempre 5 vezes, então a gente começou a conversar aqui. Então a gente já te considera um aluno iniciante, tá? Então é isso. Então, se você é esse aqui, então já fica aí para saber o que você está fazendo de errado. Então, gente, deixa eu pegar aqui meu apagador. Então, dito isso, agora que você já sabe que você é um aluno iniciante, o que acontece muito com os iniciantes? A maioria quer fazer... Essa caneta tá ruim, hein? Vou mudar. Quer fazer um volume... A maioria quer fazer um volume de treino ou de um aluno intermediário ou de um aluno avançado. O que é o volume de treino? É a quantidade de séries e exercícios. Primeiro eu vou explicar o conceito, tá, gente? Aí depois a gente vê no passo a passo. Então, olha só. Se um iniciante faz a quantidade de séries e quantidade de exercícios de um aluno intermediário, que já está treinando ali há 6, 7 meses, ou de um aluno avançado, que já treina mais de um ano, o que vai acontecer? Vai acontecer um excesso de volume que vai causar um excesso de inflamação na musculatura. Então você que está começando agora, iniciante, acha que tem que fazer um monte de exercício, elevação, levantamento e tal, tá errado. Por quê? Porque você está causando um excesso de inflamação na sua musculatura e isso vai fazer com que o músculo demore muito mais para se recuperar. E às vezes você está treinando aí 3 vezes por semana membros inferiores. Vou dar um exemplo que a maioria das meninas faz isso, né? Então você treina na segunda, fez um treino lá com um volume altíssimo de exercícios de séries. Quando você vai repetir o treino de perna na quarta, que é um dia só se deu descanso, que é pouco para quem é iniciante, o seu músculo ainda está inflamado. E aí você vai dar um estímulo em cima de uma musculatura que ainda não se recuperou. E aí na sexta você vai e faz isso de novo. Por mais que às vezes sejam músculos diferentes,
Os exercícios de perna trabalham a perna por completo. Então sempre vai estar muito fadigado, muito inflamado. E aí você é só uma cascata que vai piorando seus resultados. Por quê? Porque o músculo nunca consegue se recuperar e você está dando sempre estímulo muito forte, muito intenso e com volume muito alto. Então qual que é o primeiro motivo pelo qual o iniciante às vezes demora para ter resultado? É o excesso de volume. Vou abreviar aqui, ó, excesso de volume. Parece contraditório, mas você que é iniciante não é que você precisa, você tem, é uma obrigação. Você tem que treinar menos no começo, porque esse menos já te dá o resultado. Olha só que doideira, né? Então, olha só, se você não concorda comigo, é só você ver os seus resultados. Você está treinando um monte, fazendo um monte de exercício e não está vendo mudança? Então está fazendo errado, porque tem excesso. Excesso não vai ser bom para você e para os seus resultados. Então você que está treinando aí, começou agora, não está vendo mudança, talvez, provavelmente, você está treinando demais. O que eu aconselho você fazer? Reduzir o volume de treino. Aí precisa analisar, né, gente? Cada pessoa é uma pessoa diferente. Então você precisa ver se você está excedendo a quantidade de séries para o seu nível de treinamento. Para um aluno iniciante, a gente recomenda aqui, ó, de 9 até... A caneta tá ruim. É que eu faço muito vídeo, né, gente? Escreve demais, aí tem que trocar a caneta já já. 9 até 16 séries por grupo muscular. O que é isso? Então você tem lá o músculo quadríceps da coxa. Então você tem que fazer no máximo 16 séries dividida na semana, tá? Para quadríceps. Aí você tem que somar. Quantos exercícios você faz para quadríceps? Aí você soma a quantidade de séries que dá isso durante a semana inteira e aí vai dar lá o número tal. Então, ó, tem que dar no máximo, tá? 16 séries para quadríceps. Se você faz 2 treinos de quadríceps, cada treino precisa ter 8 séries no total. Aí as séries depende do exercício, né, gente? Pode ter 4 exercícios com 2 séries ou pode ter 2 exercícios com 4 séries cada um, tá? O importante é a soma, tá? Não importa com isso. O importante é a soma de todos, beleza? Então precisa estar dentro desse volume. Se tiver acima disso, talvez você precise diminuir, beleza? A segunda coisa é que às vezes o iniciante quer colocar peso, tá? E você ainda não tem esse condicionamento, essa função de força, você ainda não ganhou força. Então, o melhor caminho para o iniciante é o número de repetições. Aumentar, peraí gente, deixa eu pegar uma outra caneta, dá um segundo, 3, 2, 1. Olha aí, ó, caneta azul agora vai, hein? Então, o melhor caminho para o iniciante é aumentar, opa, fiz ao contrário aqui, é aumentar o número de repetições, gente, repetições, é isso aí. Repetições é o melhor caminho para o iniciante ganhar massa muscular no começo. Por quê? Porque você ainda não tem capacidade de levantar muito peso. Então a gente vai compensar essa capacidade aumentando o número de repetições. E qual que é um valor aí aceitável para o iniciante? Então a gente coloca aqui, ó, de 12 até 20. Até 20 repetições. De 12 a 20. Pode fazer 12, 13, 14, 15, 16, até 20, gente. Por quê? Porque aqui é uma zona de repetições onde você não vai trabalhar com muita carga. E o ideal é que você sempre chegue próximo da falha, tá? Próximo da falha muscular. Como não tem muito peso, então você vai precisar levar o músculo à falha muscular para conseguir dar um estímulo e ele ter uma adaptação ali para aumentar o tamanho do músculo, beleza? Então, repetições, nossa, repetições é a segunda coisa que você precisa ajustar para conseguir ganhar massa muscular mesmo começando a treinar agora, tá bom? E a terceira coisa, e a mais importante de todas, é o descanso, gente. Descanso, cara. Como eu falei lá no começo do excesso de volume, você precisa ter essa percepção em você. Olha só, geralmente no começo, dali que você começou a treinar, você vai sentir muita dor muscular. E tem muita gente que acha que essa dor é boa, é porque o treino foi bom. Mas não, gente, isso é ruim, tá? Esse excesso de dor é um excesso de inflamação. Assim como eu falei lá no começo
do excesso de volume, esse excesso de volume causa esse excesso de inflamação, e esse excesso de inflamação a gente pode diagnosticar ele pelo grau de dor que você sente. Então, se a dor está muito forte, dor muscular, isso é um parâmetro que você está treinando demais. Então, você deveria reduzir a quantidade de séries para conseguir fazer o músculo recuperar até o outro treino, certo? Então, para o iniciante, pelo menos 2 dias. 2 dias do mesmo músculo. Músculo. O que é isso? Então você tem que dar pelo menos 2 dias de descanso se você for repetir o mesmo músculo. Por exemplo, treinou quadríceps na segunda, então terça, quarta, você teria que repetir o treino na quinta, né? Você deu 2 dias ali para a musculatura se recuperar e aí você já pode treinar de novo. É um tempo ideal ali para o músculo conseguir recuperar 100%. Mas claro, gente, que isso daqui também vai depender da primeira coisa que eu falei, que é do volume. Se você está treinando demais, aí vai demorar até mais do que isso. Se a sua dor muscular dura mais do que 2 dias, tenha certeza que você está treinando em excesso, tá? Então precisa reduzir a quantidade de exercícios ou de séries por exercícios, tá? E outra coisa, isso daqui é adaptativo, tá bom? Então esses 2 dias de descanso, isso não vai ser para sempre, tá, gente? Então na primeira semana, se ele sentiu muita dor muscular, deu 2 dias de descanso, o músculo se adaptou, se recuperou, ok. Na próxima semana, talvez você não precise de 2 dias, talvez você precise de um. Não é tão rápido assim, tá? Mas eu estou dando um exemplo para você entender como funciona. Então, depois de 2 semanas, talvez você não precise mais dar 2 dias, tá? Então, é só para você saber que isso aqui existe. Ao longo das semanas, você vai melhorando o seu condicionamento. Então, você pode reduzir o dia de descanso do treino do mesmo músculo, tá? Quando você faz mais de uma vez o mesmo músculo na semana. Então, olha só, 3 coisas. Volume de séries, tá? Se você está treinando, não está vendo resultado, talvez esteja demais, está treinando muito, precisa reduzir, tá? Segundo, número de repetições. Iniciantes têm melhores resultados com repetições mais altas e menos peso, porque você ainda não tem capacidade de levantar muito peso, tá? Entre 15 a 20. E o terceiro é você ter a sua percepção do descanso, tá? Pode ser, a gente pode relacionar esse descanso com a dor muscular que você está sentindo no começo. Tá sentindo muita dor? Cara, não treina, descansa mais um dia. Isso se você for repetir o mesmo músculo, tá? Descansa e vai treinar quando a musculatura tá menos dolorida para você começar a ter essa percepção de quanto tempo está demorando para o seu corpo se recuperar daquele treino ou daquele músculo que você enfatizou naquele dia, beleza? 3 coisas para todo iniciante, que todo iniciante precisa fazer para ganhar massa muscular. E olha só, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, não esquece de se inscrever no canal para incentivar aqui eu produzir mais vídeos para vocês. Curte e compartilha com uma amiga sua que precisa saber disso aqui. E até o próximo vídeo.